Como montar um material de revisão digital baseado em questões? Um método para revisar de forma eficiente que vai muito além do resumo à mão. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um dos elementos que eu atribuo que mais impactou positivamente na minha aprovação. Posso dizer até mesmo de forma rápida, porque eu fui aprovada por auditor com menos de 2 anos de estudo, que foi o meu material de revisão digital baseado em questões. Naturalmente, esse vídeo não é uma regra e eu tô aqui para falar uma experiência muito positiva que eu tive na minha aprovação e que pode beneficiar o seu estudo. Muito prazer, eu me chamo Eduarda e sou professora na Guruja. Atualmente eu exerço o cargo de analista legislativo na Câmara dos Deputados. Já fui aprovada para auditor na CGE Santa Catarina, Ministério Público de Santa Catarina, Procuradoria de Estado, e eu vou falar nesse vídeo um pouquinho de como eu montei esse material. Antes de começar tratando aquilo que não funciona, cabe trazer um pouco daquilo que a gente sabe que é um método defasado e que pode exigir um tempo absurdo que talvez você não tenha. É um fato que existem diferentes formas de revisar, algumas mais produtivas, outras nem tanto. Dentre essas que não funcionam da melhor maneira, apenas grifar o material e voltar relendo aqueles grifos. Você lê, mas não processa ativamente o conteúdo. É um estudo muito passivo e a gente sabe que a mera releitura tende a levar ao esquecimento muito mais rápido do que uma maneira mais ativa de estudar, que é grifando, esquematizando o material, levando para o seu material de revisão. Outro ponto que dificulta uma revisão eficiente é a escrita de resumos à mão. Eu entendo, funcionava muito bem no tempo da escola, eu fazia assim, e na hora de começar a produzir o digital, a gente parece ter uma trava. Parece que não está funcionando. Talvez não seja o caminho ideal, mas é o caminho possível e necessário em concursos que cobram 17, 20 matérias. Você já pensou fazer todas à mão? A cada nova atualização você ter que apagar aquele material, jogar fora, escrever de novo? Como faz para levar uma tabela para esse material, uma imagem, um quadro esquematizado, um esquema, ou até mesmo colocar ícones indicativos de atenção? Esse processo é muito mais difícil em resumos à mão. Uma forma de revisão que também não funciona é assistir videoaula como se fosse Netflix. Assim, ó. E aí, aquela videoaula vai passando como se fosse um filme. É uma recepção passiva. Você vê, mas você não aprende. Você não tá testando, você não tá escrevendo. Então, adiantando, quando você for ver uma videoaula, tenha sempre um material de apoio para ir escrevendo, anotando junto do professor. Antes do professor resolver a questão, tente resolver você mesmo. Se esforce, faça o seu cérebro funcionar para de fato ele entrar no processo e aprender. Revisão de verdade é um processamento ativo do seu cérebro. Você é a peça principal do seu estudo e por isso exige esforço. Revisar não é fácil, revisar não é confortável. Sempre tem algo novo a aprender, algo novo a você se forçar e entender. Agora eu quero trazer alguns motivos que vão te convencer a ter esse material de revisão digital. Se trata, na verdade, de uma decisão estratégica, muito além da estética ou daquilo que a gente gosta ou não gosta. O material digital, ele traz vantagens que o material escrito não tem. A primeira delas é a dinamicidade. O conteúdo, ele muda ao longo do nosso processo de estudo. Talvez, num primeiro momento, você precise anotar conceitos muito básicos. E aí, conforme você for avançando, se tornando um aluno intermediário ou avançado, não faz mais sentido ter esses contextos. Não faz mais sentido ter esses conceitos. E aí o que você faz? Apaga? Escreve tudo de novo? Começa do zero? O resumo digital não tem isso. Você pode criar diferentes pastas no decorrer do seu estudo ou ainda ir editando conforme a sua necessidade. Bom, se esse conceito já está tão entranhado no seu cérebro, vale a pena você ficar revendo toda vez que abrir seu material e deixando de ver aqueles conceitos que ainda precisam ser revisados? Não. Então você tira com mais facilidade e coloca aquilo que de fato você precisa revisar. A forma digital também permite
a inserção de informações complexas de uma maneira muito mais simples, organizada e visualmente palatável. Você já pensou ter que inserir tabela, desenhos, esquemas sempre à mão? No digital não tem isso. Você pode copiar e colar, fazer uma captura de tela, criar uma tabela, transformar conceitos em tabelas de forma que fique muito mais fácil e visualmente acessível para você bater o olho naquela informação e ela se tornar muito mais fácil de revisar. Além disso, o tempo de produção vai ser infinitamente menor, ou seja, você é mais eficiente. Outro ponto que eu achava fantástico no resumo digital é inserir hiperlink de questões. Sabe aquela questão que você está sempre errando? Ou aquela questão que é conceitual e que traz um resumão de tudo? Ou ainda que tem um comentário fantástico? Eu sempre colocava o hiperlink daquela questão. Porque se estava relacionado àquele tópico do resumo, era só clicar que eu era direcionada diretamente para uma dificuldade minha, algo que eu precisava revisar. Como faz isso no material escrito? Não faz, porque essa possibilidade não existe, a não ser que você faça uma lista em separado, mas aí perdeu o time. O conteúdo, como dito, ele fica muito mais rico, tudo muito visual e didático para você aprender. Além disso, é extremamente maleável. Você põe e coloca aquilo que realmente importa. Temos também a questão da acessibilidade. Você acessa de qualquer lugar. Celular, tablet, computador, laptop, você leva para onde você quiser. E não corre o risco de perder caso você coloque na nuvem, não é mesmo? O resumo ele pode se extraviar, ele pode estragar, molhar, e aí você perdeu todo aquele material que você tinha feito. Além disso, se você quer revisar de uma maneira muito rápida, é só abrir o celular, tá ali na palma da sua mão o seu resumo, muito mais rápido e fácil do que ter que ficar carregando pilhas de papel. Por fim, ele permite a busca de palavra-chave. É um atalho no teclado e você busca exatamente aquele conceito que você estava procurando e precisava para aquele momento. Resumo à mão pode ser bonito, mas ele acaba perdendo a funcionalidade por ser muito estático e demorando tanto tempo para ser produzido. E aí você multiplica isso não para uma, não para duas, não para 5, não para 10, mas para 20 matérias. E você vê a dimensão e a importância que está em se adaptar. Vale a pena salientar que você não precisa começar esse material do zero. Você pode adquirir o resumo já pronto e ir anotando em cima com as suas anotações. Inclusive, aqui na Guruja nós temos os chamados bizus, que são como se fossem resumos de cada assunto dentro de cada matéria. Você copia e cola aquilo no seu editor de texto e você vai fazendo as suas anotações por cima. Fica muito mais personalizado, simples, fácil e rápido. Afinal, já teve o trabalho de um professor especialista na matéria em elencar as principais informações, os principais conceitos cobrados e você pontualmente anota aquilo que mais condiz com a sua necessidade de estudo. É ótimo, né? Agora eu vou falar um pouquinho de como eu estruturava o meu material de revisão digital. Aqui do lado vocês vão estar vendo os exemplos de como eu fiz com determinada matéria. Primeiro de tudo, eu escolhi um editor de texto que eu mais me adaptei. No começo, eu iniciei com o Word, mas foi ficando muito pesado, lento, e eu migrei para o OneNote. Foi excelente, a formatação dele é super rápida, fácil e acessível. E depois, quando eu já estava muito avançada e aquele resumo no OneNote já não fazia mais sentido, eu migrei para o Google Docs. Foram 3 instrumentos excelentes, cada um para sua fase. Ainda existem outros editores de texto, como Notion e Notes, que cada aluno vai se adaptando conforme aquilo que lhe convém. Mas é importante que você escolha um e que ele esteja na nuvem. A escolha da nuvem é porque você vai ter acesso de qualquer lugar, ele não vai estar preso no seu hardware e também não corre o risco de você perdê-lo. Em cada matéria eu criava um arquivo, então eu tinha um arquivo ou pasta e dentro de cada matéria tinha os seus respectivos assuntos. Por exemplo, dentro de direito constitucional tinha os direitos sociais, direitos políticos, partidos políticos e tudo isso estava dividido em seções. Dentro de cada seção eu gostava muito de trabalhar com tabelas, porque era a forma mais visual que eu tinha
de conseguir revisar. Eu levava também os conceitos principais, questões que eu encontrava e que resumiam muito bem aquele assunto, ou que porventura eu errava bastante aquela questão, então eu precisava revisar. Prints de comentários do Tec Concursos que eram muito bons e que eu queria trazer para o meu material de revisão. Prints de videoaula, prints de comentários de professor e de colegas. Resumo, ele vai ficando cada vez mais eficaz quando você sabe qual vai ser a banca elaboradora do seu concurso. Então, no meu caso, eu fazia vários concursos da FGV. Então, o meu resumo estava prontinho para a banca FGV e como ela cobrava. Esse direcionamento também é interessantíssimo. Agora, eu gostaria de falar das duas principais ferramentas que eu mais utilizava no meu material de revisão: tabelas e hiperlink de questões. As tabelas, elas são especialmente úteis para resumir informações, sobretudo naquilo que contrasta. Então, lado a lado você tem duas informações, semelhanças e diferenças. Então você bateu o olho, você já entende exatamente o que aquilo significa, o que você deve guardar. Nas tabelas, o seu poder de síntese precisa ser máximo. Por quê? Porque não cabe tudo como num texto. Então você precisa colocar nelas o que é de fato mais importante. Também se torna um elemento visual. Você relembra, aquilo lá estava lá naquela tabela, daquele lado. E aí você bate o olho no conceito, você também se lembra da tabela e como aquela informação ficou gravada no seu cérebro. Alguns exemplos de assuntos que funcionam muito bem em tabela: receita orçamentária, receita extra-orçamentária, risco de auditoria, risco de controle, risco de detecção, risco inerente. Veja, esses comparativos são muito interessantes. Além disso, temos as fases da receita, fases da despesa, ou ainda os tipos de lançamento tributário, de ofício, por declaração e por homologação. Agora, o uso de hiperlinks também foi outra ferramenta que eu achei sensacional no resumo digital. Ao fazer um caderno de questões, eventualmente você se depara com questões que são importantíssimas e que, se acabarem ficando num caderno de favoritas ou num caderno de erros, ficam descontextualizadas, por assim dizer. Então você insere elas onde está aquele conceito no seu material de revisão, onde está aquela tabela que cobra exatamente o que aquela questão está tratando. Então você tem um timing exato da sua revisão com a questão. Na revisão, ao invés de só ler o conceito, tendo a questão você já consegue aplicar e validar se você entendeu bem ou não. Outra prática que eu gostava muito de fazer era sempre utilizar o caderno de questões junto do meu material de revisão. Fazia uma questão, algo interessante, levava para o material de revisão, já revisava. Naturalmente demorava mais para fazer um caderno de questões, mas era um processo muito mais robusto e que de fato eu sentia que funcionou. Ou seja, eu não deixava para revisar daqui 15, 30 dias. Já que eu fazia questões todos os dias, eu estava sempre em contato com o meu material de revisão. Agora, imagina, conceito, tabela, comparação, questão aplicada. Isso não ficaria fantástico no material de revisão? Você não precisa escrever um livro, você não precisa fazer o lettering, a letra mais linda. Você precisa montar um conteúdo que seja eficaz, suficiente para você recuperar a informação necessária para acertar a questão na prova. Como dito, o material de revisão não é estático quando ele é digital. E como, de que forma você vai atualizá-lo? A primeira forma é, toda vez que você erra uma questão e nota que é uma lacuna no seu conteúdo, você atualiza o seu material de revisão com base naquele conceito que ficou faltando você internalizar para acertar aquela questão. O segundo momento de atualizar é quando sai uma jurisprudência, um entendimento, uma nova forma de cobrança em questão. Ou seja, em segundos você já deixa o seu material de revisão 100% atualizado para a forma que a banca está cobrando aquele conteúdo. Por fim, esse material, conforme o tempo for passando, você vai ver que vai ter o seu resumo do início de estudo, quando você era um concurseiro iniciante, que você levava muitas informações, o seu resumo do intermediário e depois o seu resumo de avançado. São coisas completamente distintas e que acompanham a sua evolução. E aí, o resumo ele também se torna uma forma de revisão muito mais rápida. Ele tem exatamente aquilo que você precisa saber. Ele acompanha a fase do seu estudo, então quando você está em pós-edital, já é um aluno mais avançado, tem só aquelas informações que de fato você precisa recuperar e enviesada para a banca do seu concurso. Reforçando, o material de revisão, ele não substitui as questões. Eles são ferramentas extremamente importantes e aliadas. Elas andam juntas. O seu material de revisão, ele deve ser ancorado naquilo que é cobrado, naquilo que você precisa saber. E onde está isso? Nas questões.